Como fazer uma planilha com controle de pagamentos e alertas automáticos aqui no Excel, que tem um status automático. E sempre que qualquer valor da sua planilha é alterado, você consegue ter um fácil acesso e visualização pelo cabeçalho. E assim você consegue ver o total que está em aberto, o total que está pago, o total que está vencido e também, seja em quantidade dos status, contagem. Tem 16 em aberto, 10 pagos, 4 vencidos. Como também o dinheiro que está em aberto, o dinheiro que está pago e o total em dinheiro que está vencido. Então uma planilha totalmente automática, interativa e dinâmica. Que é só você vir aqui embaixo, fazer um novo registro, colocando a data da conta que você tem e a planilha é automaticamente atualizada para você. O legal é que aqui em cima no cabeçalho temos uma data automática que te mostra o dia do seu hoje, de forma automática. Se você fechar a planilha e abrir de novo, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, essa data aqui vai estar atualizada utilizando a data do seu computador. E isso é muito importante, porque dessa forma, mesmo que a gente tenha uma conta a pagar ou a receber, como você pode ver aqui, ó, a pagar ou a receber, o Excel vai pegar a data de vencimento dessa conta, vai comparar com a data de hoje, e aí vai conseguir falar para você quantos dias falta para o vencimento, se está em aberto, ou até mesmo se está vencido, e quantos dias já se passaram do vencimento. Então vamos aprender na prática e passo a passo como fazer essa planilha no Excel do zero. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Para que possamos começar a fazer a nossa planilha de controle de pagamentos com alertas de vencimentos aqui no Excel, vamos começar com essas linhas aqui de cima como sendo os cabeçalhos. Então a gente pula estas linhas e agora, por exemplo, na linha 6, é onde eu vou começar digitando as informações da planilha. E aqui eu posso começar com informações como data do lançamento, para eu poder colocar a data que cada boleto, que cada conta foi gerada. Exemplo, no dia 10/6 de 2025, foi feito o primeiro lançamento da primeira conta. Beleza? Agora, na próxima coluna, eu posso colocar a informação do tipo. O que é o tipo? O tipo é onde a gente pode escrever se é uma conta a pagar ou uma conta a receber. Porque pode ter dois tipos de conta, certo? A que a gente paga e a que a gente recebe. O que sai e o que entra. Nesse caso, para que eu não precise ficar toda hora escrevendo a pagar, a receber, a pagar e assim por diante, eu vou clicar nessa célula aqui e então eu venho em dados, aqui em cima, e lá na direita eu vou em validação de dados, porque dessa forma vai abrir para mim esse painel, onde eu posso, ao invés de usar qualquer valor, clicar e trocar para lista. E aqui dentro dessa caixinha de texto, eu vou escrever as informações que eu preciso, como a pagar, ponto e vírgula, a segunda opção vai ser a receber. Pronto. Então eu separo as opções que eu quero na minha lista de opções com ponto e vírgula, clico no OK e é isso aí. Agora eu já posso selecionar qualquer uma das opções aqui dentro, ó, a pagar ou a receber. Nessa primeira coluna que eu fiz, data do lançamento, dá para ver que está um pouco pequeno e eu não consigo ler por completo as informações. Então aqui em cima, na divisão da coluna A com B, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita, porque assim eu consigo aumentar o tamanho da coluna. Vou fazer a mesma coisa na coluna B. Vou aumentar, ó, na divisão de B com C, para ficar mais fácil de visualizar as informações. Agora, continuando. Já temos a data do lançamento, o tipo, se é a pagar ou receber, e também algo que eu acho importante é ter a descrição, que é para você poder escrever o que a conta quer dizer. Vou aumentar bastante essa coluna, e a primeira conta que eu vou colocar vai ser conta de luz. Enter. Uma outra informação que fica legal, pessoal, é toda vez que eu selecionar a pagar ou a receber, automaticamente mudar a cor dessa célula. Então, exemplo, cliquei na célula, página inicial, lá na direita eu venho em formatação condicional, regras, é igual a. E toda vez que o texto que eu tiver ali dentro for igual a receber, eu quero pintar de verde. Ok. E toda vez que for formatação, regras, é igual a pagar, eu quero pintar de vermelho. Ok. Agora a gente consegue ter duas cores diferentes no tipo, e isso ajuda bastante na nossa visualização, em saber o que é a pagar e o que é a receber. Continuando aqui a coluna, já temos descrição, e uma outra coluna que eu acho muito importante é o valor. Então, conta de luz, eu vou ter que pagar R$ 155,87. Enter. Deixa eu clicar nessa célula, e aqui na página inicial, eu coloco, ó, em moeda, em dinheiro, para ficar mais específico e a gente saber que esse valor é dinheiro. Outra informação que é muito importante aqui é a data de vencimento. Então, digamos que essa conta foi gerada no dia 10/6 e a data de vencimento dela vai ser dia 15/6 de 2025. Enter. Beleza, deixa eu aumentar bastante essa coluna aqui. Pronto.
A próxima coluna a gente pode ter a forma de pagamento. Deixa eu aumentar bastante também. E a forma de pagamento pode ser várias formas diferentes, como boleto, Pix, cartão, dinheiro e assim por diante. E se você quiser também criar uma lista com essas opções aqui, dá para fazer. Como é que faz mesmo? Clica na célula que você quer a lista, e então lá em cima em dados, aqui na direita agora validação de dados, e então qualquer valor a gente troca para lista, e aqui dentro dessa caixinha vazia escrevemos as opções que queremos. Exemplo, boleto, ponto e vírgula, dinheiro, ponto e vírgula, cartão de crédito, ponto e vírgula, débito, ponto e vírgula, Pix, ponto e vírgula e assim por diante, beleza? Então a gente pode colocar várias formas de pagamento. Ok? Pronto, então digamos que aqui vai ser pago no boleto. Legal. Agora a próxima coluna, pessoal, já está finalizando aqui as informações importantes da nossa planilha. Pode ser pago, interrogação. Só para a gente dizer se foi pago ou não essa nossa conta. E aí, mais uma vez, eu posso criar aqui uma validação de dados com apenas duas opções dentro da minha lista. Sim ou não. Se foi pago, eu simplesmente marco aqui como sim, e se não foi, eu marco aqui como não, tá bom? E é legal também, eu acho, colocar uma corzinha, verde e vermelho. Então, ó, página inicial, formatação, regras, é igual a, toda vez que for igual a não, enter, fica de vermelho. E a formatação, regras, é igual a, sim, fica igual a verde. Pronto, é isso aí. Agora a gente tem essas duas corzinhas também que nos ajuda a identificar facilmente o status. Então agora que vem é uma parte que fica bem interessante, que é a parte de cálculo. Mas calma, não se preocupa, que eu vou fazer da maneira mais simples e objetiva possível, para que todo mundo consiga entender de forma mais simples possível, tá? Então aqui a gente tem a data de lançamento, 10/6, e a data de vencimento é dia 15/6. Você concorda que 10/6 foi o lançamento e 15/6 é o vencimento. Já venceu essa conta ou ainda não? Depende. Como é que eu sei se venceu ou não uma conta? Se eu te perguntar, esse boleto aqui, estou com um boleto na mão, ele já está vencido ou não? Como é que você sabe se um boleto vence, se não venceu, se está... Enfim, como é que você sabe? Sempre comparando com a data de hoje. E o legal no Excel é que existe uma função chamada hoje, e a gente pode usar ela como referência. Porque se a gente estiver no ano de 2030, com certeza, essa conta já venceu. Mas se a gente estiver em 2020, ainda não venceu, né? Porque está no futuro. Então tudo tem referência o dia de hoje, tá bom? Então algo até para ficar mais fácil você saber se já venceu ou ainda não venceu uma conta, podemos aqui mesmo no cabeçalho, por isso que foi legal utilizar esse cabeçalho. A gente pode colocar mais informações nele, como exemplo, a data de hoje. Então talvez aqui em cima, logo nessa primeira linha, eu vou colocar a data de hoje, sendo igual hoje. Olha só, apareceu para mim, tá vendo? Uma listinha com as funções. E é só dar 2 cliques na que eu quero, que é hoje, 1, 2, e apertar o Enter. Dessa forma, o Excel sempre vai retornar para você a data do hoje, do seu hoje. E como a gente pode ver, o meu hoje é dia 10/6 de 2025. Se você fizer essa planilha amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, você vai ver que a data do seu hoje vai ficar sempre atualizada com o seu computador. Se eu fechar essa planilha e abrir de novo, a data do meu hoje vai estar atualizada, tá bom? Então, dessa forma, é uma excelente maneira de manter a planilha sempre atualizada e assim saber quais contas já estão vencidas e quais ainda não estão. E até mesmo calcular quantos dias falta para o vencimento de cada conta. Mas só um pequeno ajustezinho. Deixa eu clicar nessa célula onde eu coloquei a data de hoje. Eu só quero fazer um ajustezinho mais bonito. Não precisa fazer isso, mas eu quero porque eu acho que fica legal. Eu vou aqui em cima em data. E eu posso muito bem, pessoal, selecionar essa opção, a data completa que o Excel me fornece. Por quê? Olha o jeito que fica. Nossa, professor, não dá para ler nada, ficou estranho. Então peraí, não dá para ler nada mesmo, né? Então deixa eu selecionar aqui algumas células. Ó, seleciona aqui um punhado de células, página inicial, mesclar e centralizar. Pronto. Agora tá vendo que o Excel ele consegue mostrar para mim a data do meu hoje de forma completa, terça-feira, 10 de junho de 2025. Legal. Não mudou nada, ainda estamos usando a função de hoje, é a data de hoje. Porém, ela foi escrita de modo completo. Deixa eu alinhar as informações, ó, aqui com as opções de alinhamento, aumentar um pouquinho e colocar uma corzinha diferente. Talvez aqui uma corzinha azul, enfim, é isso aí. Ó. Eu acho que assim fica bem interessante e bem legal de ter na planilha, porque já fica ali no cabeçalho e você sempre que olhar para a planilha já vai saber qual a data de hoje, tá bom? Agora, continuando a nossa planilha, pessoal, mais algumas informações que são importantes ter no controle seria a gente saber a data do pagamento,
é legal você saber a data que você fez o pagamento. É claro que pelo status, eu posso saber sim ou não e já controlar se eu paguei ou não aquela conta. Porém, ter a data do pagamento eu acho que é algo interessante também para você ter mais especificidade. Saber que dia exatamente que você pagou cada conta. Agora, numa próxima coluna, eu posso fazer aquele cálculo que eu comentei, que seria dias para vencer. E, por fim, o status. Bom, essas duas últimas colunas vão ser colunas automáticas. E a gente vai fazer juntos essas colunas. Dias para vencer, pessoal. Como é que isso vai funcionar? Digamos que aqui, como a gente está vendo, a primeira conta ela vence no dia 15/6. Correto? 15/6. Porém, se hoje é dia 10, ela já venceu? Não, ainda não. Falta o quê? 5 dias para o vencimento. Mas se fosse uma conta que já tinha sido vencida, iria ficar um número negativo, certo? Exemplo, -3, ou seja, venceu há 3 dias. Então é legal ter esse cálculo automático, para que a gente saiba quanto tempo falta para vencer. Se já venceu, fica vermelho, né? E aí fica um número negativo também. Então aqui eu vou colocar o seguinte, igual, muito importante, não é só uma matemática simples. Por quê? Porque se a conta já foi paga, dias para vencer não existe mais, porque já foi pago. Então não tem mais como vencer, já está ok. Então eu quero mostrar aqui um ok. Então como é que eu posso fazer isso? A gente vai ter que colocar uma condicional. Se tiver pago, sim, o dias para vencer já para de funcionar. Porém, se tiver como não paguei ainda, o dias para vencer ele continua girando, continua funcionando. Então olha só, igual C, 2 cliques, 1, 2, C. O pago que eu tenho aqui, ó, aquele valorzinho do lado, for igual a, abre aspas, a palavra sim, fecho aspas, ponto e vírgula. Então, eu quero que o Excel retorne para mim, ok. Abre aspas, ok, fecho aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, eu quero que seja feito um cálculo que vai ser o seguinte. A data desse vencimento que está aqui, menos tracinho, né? A data que eu tenho aqui em cima, que é a data de hoje. Porém, pessoal, quando você clicar nessa data aqui, é muito importante, ó, como você pode ver aqui em cima, ele referenciou a célula A1, que é essa célula aqui que a gente tem grandona. É muito importante agora você apertar no seu teclado a tecla F4, para que você, ó, possa adicionar, como você está vendo, símbolo de dólar no A1. Assim vai manter a referência da data de hoje sempre fixa ali no cabeçalho. Tá bom? Isso é muito importante para não descer a referência. Tá vendo aqui, ó, dólar, coloquei símbolo de dólar antes do A e antes do número 1. Enter. Pronto, pessoal, então número 5, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa conta falta 5 dias para o vencimento. Mas e se a configuração de pago estivesse com sim? Porque eu paguei. Aí vai mostrar ok, olha que legal. E se tiver não? Aí ele faz a contagem. E se essa conta aqui, ó, data de vencimento, tivesse uma data de vencimento do dia 4/6/2025. Opa, já venceu, certo? Se eu estou no dia 10 e a conta venceu no dia 4, já venceu. Vou apertar o Enter, vamos ver o que acontece aqui com esses dias para vencer. Olha lá, ó, -6, tá vendo? Já venceu há 6 dias. E até legal, pessoal, esses dias para vencer, a gente clicar nessa célula e então, formatação, regras, e é menor do que, tudo que for menor do que 0, olha só, 0, eu quero pintar de vermelho, ok. Porque assim fica esse alerta de vermelho, fica na própria planilha, na tabela. Se for negativo, menor do que 0, -1, -2, -3, quer dizer que já venceu, então fica vermelho. Além disso, a formatação condicional, regras, é igual a, toda vez que for igual a ok, eu quero pintar de verde. Pronto. Porque pelo menos quando for pago, fica tudo de verdinho, tá bom? Tudo fica ok. E o status também pode seguir a mesma coisa, ó. Igual, C, 2 cliques, 1, 2, C. Agora é um pouco complicado, hein, pessoal? Mas vamos com calma. C. Dias para vencer. For igual, abre aspas, ok, fecho aspas, ponto e vírgula. Então quer dizer que tá, abre aspas, pago, fecho aspas, ponto e vírgula. Só que ainda pode ser que esteja uma conta em aberto ou uma conta vencida, você concorda comigo? Então vamos lá. Por que tem a ver esses status? Ó, pode ser 3 status possíveis. Pago, em aberto e vencido. O pago quer dizer que está pago, está tudo certo, está ok, resolvido. E o em aberto? O em aberto quer dizer que você ainda não pagou, porém não está vencido. Então tá em aberto, tá ok, tá beleza. Eu tenho que pagar, mas ainda não venceu. E o vencido quer dizer que venceu, já era. Já era para você ter pago e não pagou, tá bom? Então vamos aqui, nessa função que a gente está fazendo. Ó, coloquei o ponto e vírgula,
C, 2 cliques, 1, 2, C. Dias para vencer. For menor do que 0, ou seja, número negativo, então, ponto e vírgula, abre aspas, vencido. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, pessoal, caso não seja pago e caso não seja vencido, só pode ser em aberto. É a única possibilidade restante. Então, abre aspas, em aberto, fecho aspas, fecho parênteses de novo, enter. Pronto, ó, pago. Porém, se o pagamento fosse não, e o dia para vencer, ó, já venceu, está negativo, então é vencido. Porém, se a data de vencimento fosse, por exemplo, 15/6/2025, enter. Ah lá, está em aberto. Legal, né? Então vamos configurar esse status aqui também. Ó. Formatação, regras, é igual a. Toda vez então que a gente tiver aqui, pessoal, um status que for igual a em aberto, eu quero pintar ele de amarelo, ok? A formatação agora, que o status for é igual a vencido, fica vermelho. E toda vez que for igual a pago, fica verde. Pronto. Então a gente tem as 3 possibilidades de cores aqui agora. Pago é verde, tudo fica verdinho. E assim por diante, né? Se tiver vencido, olha lá, se venceu, enter, fica tudo vermelho. Então, dessa forma, pessoal, a gente consegue ter algo assim bem dinâmico na nossa planilha aqui do Excel, tá bom? E acabou, é assim que a gente faz a planilha, mas lembrando, é claro que ainda vamos colocar aqui os status automáticos na parte superior da planilha. Mas antes da gente fazer isso, eu preciso fazer um pequeno ajuste, que seria selecionar toda a planilha aqui que a gente fez, toda a tabela, e então organizar ó, essas informações ao meio, clicar em inserir e então tabela. Muito importante, presta atenção nessa parte. Sim, minha tabela tem cabeçalhos. Ok. E agora a gente já tem uma tabelinha no Excel. Por que é importante fazer uma tabela? Porque sempre que você agora inserir uma nova data de lançamento para lançar uma conta, 11/6/2025, enter. Automaticamente, ó, como você pode ver, novas linhas vão ser inseridas para você. E dessa forma você consegue ir inserindo as informações. Ó. Já está tudo aqui, pessoal. Ó. Tipo já está funcionando. Se você digitar aqui um valor, ele já aparece como dinheiro. Forma de pagamento ó, já aparece para você. O status aqui de pagamento, ó, sim, não, já está funcionando, tá bom? Então, pessoal, o status também, ó, em aberto, vencido e pago. Já é uma planilha que está totalmente funcional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui alguns lançamentos de contas a pagar e contas a receber, vou colocar bastante informação aqui, e depois com essas informações que eu colocar, a gente vem aqui em cima e faz aqueles status automáticos, para que a gente possa saber dessa forma o quanto que está pago, o quanto que está vencido e o quanto que está em aberto, tá bom? Pronto, pessoal, coloquei mais algumas informações na nossa planilha, dá para ver ó, com várias datas de lançamento diferentes, tipo a pagar a receber, conta, valor, data de vencimento, forma de pagamento, tá pago, não tá, data do pagamento, e aí dá para ver que os status aqui estão funcionando bonitinho. Ó. Em aberto fica amarelo, pago fica verde e vencido fica aí vermelho, tá bom? Tudo funcionando certinho. Agora o que dá para a gente fazer seria colocar aqui em cima uns cartõezinhos que nos mostrem a quantidade de cada coisa. Porém, como que eu posso fazer isso no Excel? Tem várias maneiras diferentes. Uma que eu gosto de fazer é de uma maneira que fica organizada, na minha opinião, que é o seguinte. Eu vou criar aqui uma nova planilha, mas antes, deixa eu mudar o nome dessa daqui que a gente está utilizando atualmente. Botão direito, e então renomear. Vou colocar contas. Contas, enfim, pode ser só contas, tá bom. Vou clicar aqui na setinha de mais para criar uma nova planilha. Botão direito, renomear. E aqui eu vou colocar assim, ó, cálculos. Mas calma, não se preocupe, os cálculos que a gente vai fazer aqui são simples e objetivos. Eu vou começar, por exemplo, aqui na coluna A, na primeira célula, A1, escrevendo quantidades. E aí eu gostaria de saber as quantidades que tem em aberto, pago e vencido. Então veja que eu coloquei exatamente o mesmo nome que eu tenho nesses status, ó, em aberto, pago e vencido, tá bom? Mesmo nome. Além de saber as quantidades, pessoal, de cada status, eu gostaria também de saber o valor em dinheiro, que está em aberto, pago e vencido. Mas como é que eu posso fazer isso? Então, cada um desses status vão se transformar numa caixinha de informação. Para que eu possa saber a quantidade em aberto, quantidade pago e assim por diante, eu vou utilizar aqui no Excel a função igual conte.c. 2 cliques, 1, 2. O intervalo que eu quero utilizar para fazer a contagem está aqui nas contas, coluna J, ponto e vírgula.
volto aqui no cálculo e clico, ó, nessa célula onde eu tenho em aberto. Enter. Então tá vendo que retornou o número 8? Quer dizer que tem 8 em aberto. Será que tá certo? Vamos fazer uma verificação rápida? Ó, 2, 3, 4, 6, 7, 8. É isso aí, pessoal, tem 8, certinho. Agora aqui, ó, no cantinho dessa célula do resultado, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Pronto, ó. 8, 9 e 3. 3 vencidos só, será que é isso? Parece que tem mais. Não, é isso mesmo, ó. 1, 2, 3, certinho. Deixa eu voltar nos cálculos. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o dinheiro, para o valor. Qual o valor que está pago, qual o valor em aberto e qual o valor vencido. Opa, aqui está errado, né? Vencido. Pronto. Deixa eu fazer só uma verificação, pessoal. Para a gente saber o valor pago, em aberto, vencido e tudo mais, eu vou utilizar a coluna D, coluna do valor, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar uma função diferente, que é igual soma C, 2 cliques, 1, 2. Primeira coisa que essa função soma C me pede é o intervalo. O intervalo é aonde estão as coisas que a gente vai verificar. E nesse caso eu vou verificar na nossa planilha a coluna J, ponto e vírgula. O que eu vou verificar na coluna J? Está aqui nos cálculos. Quero verificar só o que é em aberto. Ponto e vírgula. E toda vez que na coluna J for encontrado em aberto, então ele vai somar a coluna D. Enter. Pronto, ó. R$ 2.628 em aberto. Deixa eu clicar aqui no página inicial, colocar em moeda, para ficar mais fácil. Posso clicar, segurar e arrastar para baixo. É isso aí, ó. Agora a gente sabe o total em aberto, total pago e o total vencido, tá bom? Só que aí o que a gente pode fazer? Transformar essas informações aqui agora em cartõezinhos de informações. Eu vou te mostrar, pessoal, até para o vídeo não ficar muito repetitivo, porque é o mesmo processo. De novo, de novo, de novo, de novo. Eu vou mostrar uma vez e aí você vai repetir esse processo, tá bom? Vai ficar da seguinte maneira. Inserir, é assim que a gente insere essas caixinhas no Excel. Inserir, formas, pego, por exemplo, um retângulo, qualquer um que você quiser usar. Eu acho que eu vou pegar um diferentezinho. Talvez esse retângulo aqui, ó. Uma orelhinha, ó que legal. Enfim, só um retângulo diferentezinho, né? Vou colocar ele aqui no cantinho. Legal, acho que vai caber até o final, é isso aí. Pronto. Esse retângulo aqui, aqui na barra de fórmulas, eu clico nele, ó, lá na barra de fórmulas, igual. Aí eu venho aqui, ó, nos cálculos, e clico no primeiro número que eu tenho, em aberto, no 8, Enter. O que isso vai me mostrar? Vai mostrar lá o número 8. Agora eu posso até centralizar a informação, jogar para baixo, para a direita, aumentar um pouquinho o tamanho do número, e assim por diante. Ó. Então o que isso daqui está me mostrando? Que tem 8 em aberto. 8 o quê? 8 status. E o legal é que se eu colocar um status novo e etc, ou mudar o status, ele também vai alterar automaticamente. Ó. Esse status aqui, ó, ele está contabilizando em aberto. Porém, se eu colocar aqui algum pagamento como pago, olha lá, ó, sim, tá vendo que mudou para 7? Então, automaticamente, essa caixinha puxa as informações lá do cálculo. E como o cálculo é automático, aqui também fica automático. Então, acho que já deu para entender, né? A gente coloca uma caixinha, clica na barra de fórmulas, vem aqui no cálculo e seleciona e aperta Enter. Qualquer coisa é só você voltar um pouquinho do vídeo e ver como é que eu fiz. Eu vou fazer, pessoal, literalmente a mesma coisa. Para o pago, para o vencido e depois em aberto, pago e vencido do dinheiro, tá bom? E aí eu vou colocando uma caixinha do lado da outra. Vou te mostrar como é que vai ficar. Pronto, pessoal, finalizei de colocar cada um dos cartõezinhos aqui em cima. E como você aprendeu a fazer, é só colocar o cartãozinho e colocar a referência da célula aqui em cima. Simples assim, tá bom? O primeiro cartãozinho, pessoal, siga na ordem que a gente fez. É em aberto, depois pago e depois vencido. Então o que dá para fazer aqui seria colocar algumas cores para poder representar esses status diferentes, seguindo o padrão que a gente colocou aqui, verde, vermelho e amarelo. Mas antes de fazer isso, eu acho interessante clicar aqui no inserir, e então formas, e pegar aqui, por exemplo, um retângulo, e colocar dentro desse outro retângulo só para a gente fazer a legenda. Então esse primeiro retângulo eu vou 1, 2 aqui dentro dele, e escrever o status. O primeiro status, se eu não me engano, é em aberto. É isso mesmo. 1, 2, e então em aberto. Pronto. Deixa eu selecionar esse texto aqui que eu fiz, por completo, centralizar ele aqui na tela, colocar ele de uma corzinha diferente, aumentar um pouquinho, e é isso aí. Deixa eu também clicar aqui em forma de formato, contorno sem contorno e preenchimento sem preenchimento. Para ele ficar transparente e dessa forma a gente visualizar só o texto em si, sem a caixinha. Agora como é que eu posso pegar essa mesma caixinha e colocar nos demais retângulos? Eu vou clicar na caixinha, pessoal, na borda dela,
E então eu vou utilizar aqui o Ctrl C e o Ctrl V. Ctrl C copia e Ctrl V cola. Ctrl C, Ctrl V. Coloco ela aqui do lado, eu posso usar as setinhas do teclado para me ajudar a copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Uso aqui, ó, setinhas do teclado para movimentar. Beleza, isso aí, vou fazer isso para todas as caixinhas. E depois eu só venho mudando o título. Talvez essa caixinha aqui, ó, essas últimas, seja legal a gente escrever o título de modo horizontal. Então aqui em cima, ó, aqui a gente vai ter o quê? Em aberto. Joga essa caixinha aqui para cima e é isso aí, ó. Copia e colo e etc, né? Então vou dar um pause aqui no vídeo e vou te mostrar como é que vai ficar o resultado final. Pronto, pessoal, aqui está o resultado final em aberto, pago, vencido, tanto para a quantidade quanto para o dinheiro. Agora chegou a hora bem legal de colocar as corzinhas em cada uma das caixinhas. Em aberto eu posso clicar na caixinha e vamos começar aqui, ó, com a caixinha azul, forma de formato. Eu posso colocar aqui um preenchimento na cor amarela e contorno é a linha de fundo. Talvez aqui uma cor preta e o efeito dá até para colocar uma sombra ou até mesmo um brilho na corzinha amarela. Olha que legal que fica. Agora eu posso vir aqui em página inicial e na fonte colocar, por exemplo, um número amarelo escuro. E a mesma coisa aqui para o texto. Eu posso selecionar e colocar um amarelo escuro. Legal. Vou fazer isso também para o pago. Ó. Vou colocar um verde escuro para a cor do texto. A cor da fonte também. E o fundo, o preenchimento, colocar um verdinho. O contorno preto. E o efeito, um brilho verde. Olha lá. E para o vencido a mesma coisa. Eu posso colocar aqui um brilho, não vai ter vermelho, mas posso colocar um laranja. E o preenchimento, um vermelho. Só que agora, só para não ficar muito forte, ó, acho que vai ficar meio ruim de ver, né? Vou colocar um contorno aqui preto. Vamos ver se vai ficar bom com uma fonte vermelha escura. Não dá para ler direito, né? Então talvez aqui um laranjinha claro. Ó. Legal, acho que ficou interessante. É isso aí, pessoal. Então eu vou usar essa mesma formatação para fazer aqui os demais. E eu te mostro como é que vai ficar. Finalizei em aberto, pago e vencido. Ó, tudo bonitinho, os cartõezinhos organizados aqui no cabeçalho da nossa planilha. E o legal é que se eu inserir mais informações ou mudar qualquer coisa, ó, automaticamente ó, dá para a gente ver que os status também são atualizados. Deste modo a gente tem uma planilha bem dinâmica e completa aqui no Excel, que em tempo real consegue registrar para você estes status aqui no cabeçalho. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E lembrando, se você quiser aprender mais sobre Excel, tem um curso completo aí na descrição. Ou se você quiser marcar uma aula particular comigo, ou que eu faça uma planilha para você, vou deixar também aí os links na descrição, beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.